A gente tá aqui com a Natália Curi. Ah, é uma artista incrível e eu tô muito feliz dela ter aceitado participar. E se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Eu tô achando estranho porque eu tô vendo com lag, então tá meio sanduíche pra mim. Ah, bom, vamos lá. Meu nome é Natália, Natália Curi. Eu sou artista 3D de characters e atualmente estou trabalhando aqui no Canadá para uma empresa que se chama Icon. E estou fazendo séries de animações pra cá. Eu vim pra cá fazendo Transformers e agora estou fazendo uma nova série sem nome, não posso divulgar ainda, mas é uma série infanto-juvenil. Quer dizer, eu não sei. é, E é baseada num livro. É só isso que eu posso dizer Sério, que sobre o massa. projeto que eu tô. Mas. E é isso, então é um projeto novo que vai lançar. Alguém falou, fez uns robôs? Não fiz robôs, Manuel. Eu entrei em Transformers e eu não fiz um hard surface. Eu Sério, o que, cuidei, que, que, eu, que você eu cuidou fiz lá? todos os humanos, assim. Não todos, né? Os de episódio que ia aparecer. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o processo ainda. Mas essa é a apresentação básica, assim. Então, atualmente eu tô no Canadá. É muito recente mesmo. Eu cheguei aqui em janeiro, na metade de janeiro. Então tá fechando três meses inteiros agora que eu tô aqui. É isso? 3 ou 4? Eu errei a conta. Enfim. E é isso. É, Bom, Então você foi eu. basicamente um mês antes de mim, que eu fechei 2 meses aqui em É Londres. lá então. A Vicky também acabou de mudar de país. Então acho que até pode ser uma coisa pra pauta aí pra gente falar sobre mudar de país, porque É, não é fácil. sim. É, não, é muito, é muita coisa para se preocupar, muita burocracia para se preocupar, muita coisa que você está deixando para trás, né? Deixando família, amigos e deixando não, né? Só a galera tá lá e a gente vai voltar assim que possível. Mas é muita preocupação, assim. Tanto que hoje eu vim, a Vicky me chamou, eu falei, vamos. Mas eu mal consegui preparar um material ou algo, assim, bacana só pra vocês. Simplesmente porque eu não tive tempo, assim. Eu tenho algumas coisas, assim, meio antigas. Antigas, assim, de um ano atrás. Mas vamos levar em consideração que tudo que a gente lança no mercado de série, tudo, vocês estão vendo um monte de trabalho que foi feito há 2, 3 anos atrás. Então tá tudo bem, tá tudo Não, certo. e a arte ela é atemporal, não tem essa de que não tem arte nova, é atemporal. Não vê as artes do povo antigo lá até hoje aí? Até hoje a gente usa de Pois é. referência. Pois é, e a galera era hardcore, era É, muito boa, né? E escultura de 1000 anos atrás a gente tá a aqui, gente opa. com mil tecnologias querendo alcançar ainda. Somente o que muda é tempo, na verdade, né? O que foi feito, o que a gente tenta ser mais rápido só na hora de fazer as coisas. É isso que a tecnologia traz pra gente, né? Sim, De benefício. mas E. pode falar. Não, vamos lá, Ah, tá. senão eu vou Não, sair falando. conta pra gente, quanto tempo você já tá trabalhando como um artista 3D ou se você começou em outra área, por exemplo, eu comecei com ilustração e tô tentando ir pro 3D, né? Mas eu já tenho toda uma carreira construída com 2D. E você começou como? Acho bem legal a gente falar disso, porque eu também passei por uma transformação, assim. Bom, vamos lá. Eu tô trabalhando só com character, só fazendo personagens, vai fazer 7 anos. E eu comecei a estudar mesmo, assim, com afinco em 2015, porque eu entrei na Melier.
E eu já estava numa fase de, tô querendo mudar de área nessa época, né? Eu era mais velha já, eu tinha acabado de fazer 30 anos em 2015. Então, então eu comecei de uma forma tardia. Acho legal falar isso, porque vira e mexe tem gente que pergunta, mas tem que ter 15 anos para começar com 3D. Não, calma, Você tinha quantos né? anos? Pra falar, vamos tentar voltar um pouquinho mais, assim. Eu tive um background de 3D na época que eu fiz faculdade. Eu sou formada em design digital, então, e eu terminei a faculdade em 2008. Então, assim, nessa época, como eu fiz design digital, 3D fazia parte de design digital, né? Uhum. Então, era só uma das áreas de design digital. Então, e eu lembro que eu gostei bastante, era tudo muito recente. A primeira apresentação que eu vi, assim, de primeiro brasileiro que conseguiu ir para fora para trabalhar foi o Carlos Saldanha, que era um diretor, ele foi o diretor da Era do Gelo, né? E eu lembro que ele foi fazer uma apresentação lá em São Paulo, na FAAP, mostrando a Era do Gelo, e falando um pouco sobre a jornada dele, como que ele entrou nessa área, como ele virou diretor. E aquilo me encantou. E eu falei, meu Deus, é possível, tem brasileiro indo lá fazer isso, né? E aquilo me encantou e eu comecei então a pesquisar. Isso foi entre 2005 e 2006. Eu comecei a pesquisar como que fazia para trabalhar com 3D no Brasil. E a primeira coisa que eu precisei fazer foi, deixa eu procurar quais empresas aqui no Brasil trabalham com 3D, porque eu preciso trabalhar para, eu vou precisar trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E dessas empresas, na época, assim, eu lembro que era muito importante eu aprender o software que eles estavam mexendo, né? E na época. Então, na época, eu lembro que eu pesquisei assim, tinha as empresas que tinham era Vetor Zero, que é um exemplo, a Tratoria, a Tribo, sei lá, acho que a TV Pinguim estava fazendo Peixonauta, era 2D, mas acho que tinha algumas coisas em 3D. E eu lembro que eu descobri que os softwares que mais eram utilizados no mercado era o 3D Max. Eu falei, vamos lá, vamos estudar 3D Max. E, e aí, só que eu não tinha dinheiro para pagar curso na época. Na época tinha curso assim numa escola que se chamava Cadritec, e acho que tinha umas outras que trabalhavam com 3D Max. Acho que a Melies trabalhava com XSI na época. Isso foi, além da Melies ser muito cara para estudar lá, XSI foi uma coisa que me espantou um pouco, porque eu queria trabalhar no mercado. E aí eu comecei a estudar por mim, por si. Uhum. Entrei em fóruns na época. Meu inglês não era nem um pouco bom, assim, então tinha uns fóruns versão brasileira, tinha um fórum que se chamava 3D1. É, e aí eu entrava nesses fóruns para pegar uns tutoriais. Tinha um outro fórum, não era fórum, era um site que se chamava Escultopintura. Acho que ele nem existe mais. Aí eu comecei a aprender bem aos poucos a mexer no software mesmo, assim. O background Seu objetivo é. sempre foi trabalhar com filme, com essas coisas, ou você tinha outro objetivo em mente? Meu objetivo na época, em 2005, era trabalhar. Eu estava mais preocupada em ganhar um dinheiro para o meu sustento, né? Porque Sim. eu era uma estagiária, eu estava na faculdade, eu vim do interior de São Paulo, de Sorocaba, para fazer faculdade, e eu era bolsista, não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum, entendeu? Eu não tinha dinheiro nem para comprar um computador. E aí, então foi um início muito, muito assim do zero mesmo, sem ajuda nenhuma. Foi bem difícil, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre lutei pelas coisas que eu queria, né? E então assim, mas foi importante. Eu cheguei a aprender o 3D Max. Eu usei aquilo, inclusive, na minha faculdade, porque quando isso foi, 2005, 2006, que eu comecei a estudar 3D,
E aí eu quis aproveitar esse conhecimento para o meu TCC, né? E aí meu TCC eu fiz um jogo, era um jogo para celular, porque na época tinha acabado de lançar o iPhone e era a primeira vez que a gente estava vendo tela de toque na vida, né? Uhum. Antes disso era só celular, os Nokias, né? Sim, É, com o jogo da cobrinha. sim. Então, então assim, quando vimos que dava pra você encostar no celular, falou, meu, vamos inventar jogo pra isso, porque ninguém inventou ainda. Aí a gente criou um jogo conceitual, porque é lógico que eu não tinha dinheiro pra comprar um iPhone, você acha? Então, eu tive que apresentar teoricamente como que o jogo ia funcionar e precisei apresentar isso em vídeos e teasers, né, na apresentação. E foi ótimo, foi, foi muito. Natália desbravou tudo quando era mato. Era mato mesmo, Manuel. Eu acho que teve gente que desbravou mais ainda, mas eu peguei um pouquinho dessa época, assim. E, assim, foi importante para mim. E isso abriu um pouquinho de oportunidade para trabalhar com 3D na época. Cheguei a trabalhar com 3D. Peguei emprego para fazer principalmente produtos. Então, eu modelava já, modelava produtos de para propaganda. Então, modelava fogão para Brastemp, lata de Pepsi para sabe, para propaganda. Eu lembro que era aquelas propagandas do limão, era Pepsi com limãozinho, que eles faziam os limãozinhos em pose. Então eu fiz bastante coisa assim, para produto mesmo, Hellmann's, Ruffles, essas coisas assim. É legal que você Só que fez para muito produto conhecido até, né? sim, Pegou um começo legal até. exato, mas é porque eu consegui um emprego numa empresa que, tipo, Era, ela era uma empresa pequena, mas eles tinham ótimos contatos. Então, eles conseguiam pegar uns clientes bons, assim. Aham, Mas importante. eu, mas, mas assim, eu não ganhei nada. Além de experiência, eu não ganhava dinheiro com isso, né? Uhum. Eu era uma estagiária e tal. E, e aí eu tentei ir para empresas maiores e eu não consegui, porque eu só modelava produto, tal. O ZBrush ainda não era uma coisa que estava na pipeline ainda. O ZBrush já existia, porque eu me lembro dele, eu cheguei a baixar, não entendi nada. E aí não entendi nada porque ele se dizia que era um software 2D barra 3D e eu achei aquilo muito confuso. Então, pra mim, eu entendi o 3D Max na época. É, o ZBrush era muito diferente do que é hoje, tá, gente? Era. Eu Aí lembro era quando. muito mais simples, era muito mais simples. E aí, o Emanuel até Até hoje hoje não não entende entendo. ZBrush. É um mistério. Aí, enfim, então quando eu tinha que fazer personagem, eu tinha que fazer poly by poly, né? Que essa era uma técnica de fazer coisas orgânicas no 3D Max, né? Então foi bem interessante assim. E o que que aconteceu? Por essas questões de não ganhar muito dinheiro e tal, isso estava me afetando minha vida pessoal, né? De conseguir morar em São Paulo e tudo mais, e eu precisei parar é, mesmo, e eu fui para outra área que também tinha a ver com design, também tem tudo a ver com design digital, que era a direção de arte. Então eu fui contratada pela TV Cultura na época, isso foi em 2019, e eu fiquei bons anos na TV fazendo identidade visual. Então isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas foi uma época muito boa para mim, porque eu era assistente da diretora de arte de lá. E eles estavam fazendo o rebranding de todas as marcas dos programas, né, da TV Cultura. Então, eu que fiz os rebrandings. Então, e tem muitas marcas de programas de TV Cultura que tem até hoje. Então, tipo, Provocações, Metrópolis, Roda Viva. Roda Viva de hoje, o logotipo que tá até hoje é o que eu fiz. Então, Que é legal. muito. Nossa, Então, tipo, eu tô aqui. Nossa, eu já vi um monte então de coisas que ela fez.
Já. E nem sabia. Exato, é porque é possível mesmo, assim. Porque ninguém dá importância. Então, é só mais uma coisa que tá no meio de um monte de arte, né? Mas tem uma pessoa lá que faz. E, assim, mas tudo isso foi muito importante pra mim. Eu acho que trazer isso como bagagem até onde eu tô hoje, assim. Porque é como se você passasse. É como se eu fosse uma designer generalista, né? Eu passei por várias partes do que é arte dentro do mundo de publicidade, de TV e de entretenimento no geral. Então foi muito bacana fazer esses logotipos assim para TV Cultura. Quando eu saí da TV Cultura, eu fui para a Rede TV e eu tive uma outra experiência na Rede TV, que eu trabalhava no jornal. E aí era uma correria porque eram artes diárias, então são artes que entram no jornal. Para quem sempre se pergunta quem que faz esses gráficos, quem que faz essas reconstituições de crime que aparecem no jornal, existe um setor de computação gráfica dentro de televisão que são a gente fazendo ali, correndo em no máximo 2 horas. 2 horas, tipo, era o máximo de tempo que a gente tinha que fazer uma arte para jornal, que são artes diárias, as notícias chegam é, é, O tempo durante o inteiro, dia. é. É. Então era uma correria. Era bem estressante, mas foi legal também. Então, fiz bastante coisa para a Rede TV, vinhetas também, vinhetas de abertura de programa e tal. Naquela época a gente usava. O que que a gente usava de software? A gente usava 3D Max, usava muito Cinema 4D, né? Que vamos lembrar que Cinema 4D agora a dona é a Maxon e parece que ela fez uma parceria aí com o ZBrush. Vamos ver o que vai acontecer. Porque assim, o cinema 4D era bom, né? Vamos ver como vai ser essa parceria de ambos os softwares. Que eu Sim. gosto muito do ZBrush. E E durante esse seu tempo, quando que você começou a pensar em estudar anatomia para fazer o que você tem hoje no portfólio, por exemplo? Porque você passou um tempão fazendo coisas de produtos e é um caminho isso. bem diferente, né? Como que foi esse seu processo de estudar para meio que começar a shiftar assim de carreira? Então, a gente chegou bem nesse ponto, assim. Por isso que eu vou falar, eu saí da Rede TV, trabalhar em jornal, eu estava bastante estressado, assim, de trabalhar em jornal, porque é uma correria, né? Ele exige muito de você, você tem que trabalhar de fim de semana. é, Feriado, televisão não tem pausas. Então, por mais que existam feriados prolongados no Brasil, eu não parava. E aí eu acho que eu cheguei no momento que eu tava me sentindo assim, que eu tava reprimindo alguma coisa, eu tava reprimindo toda a parte artística que me levou ao design. Porque o que que me levou a estudar design era, sei lá, quando eu era criança eu fui fazer pintura a óleo. Minha mãe me enfiou em aula de pintura a óleo, eu vendi um monte de quadro com 9 anos. Sei lá, eu fiz biscuit, vendi muito boneco de biscuit. Então, assim, eu tava, eu, essa parte artística tava ali. Ela Uhum. existia, o Tava sentimento reprimida. existia, mas ela tava reprimida, exatamente. É, então, eu acho que, pra mim, o momento foi exatamente aí. Que eu falei assim, não, assim, por mais que seja legal trabalhar em televisão e tal, é, eu preciso fazer o que eu gosto. E aí o que que eu fiz, né? Eu fui trabalhando assim, o começo foi muito difícil de dinheiro, mas nessa época de TV eu comecei a juntar um dinheirinho e aí eu resolvi tirar meio que um ano sabático só para estudar. Eu falei, vou me enfiar na Melier, nunca pude pagar Melier, vou pagar Melier agora. Aí paguei um ano, né, que era um curso que era o Voyage, que era um ano que você tinha um pouco de tudo, né? Uhum. Tinha animação, modelagem, era um pouco de tudo. E a Melia nessa época já estava trabalhando com Maia, ela já não estava mais trabalhando com XSI. Então foi ótimo para mim, inclusive um dos seus convidados foi meu professor, o Danilo Ataíde, Sério? Que né? Foi meu legal, professor né? nessa Ele é muito época. gente boa. Gostei E muito de ter conversado com ele. massa. E
Então, assim, esse ano eu estudei lá, então eu estava meio que revendo como eu ia entrar no mercado de 3D, né? Então, para eu entrar no mercado de 3D, eu tinha que fazer um trabalho que a galera estava fazendo. Então, eu entrei num estudo, em alguns anos de estudo bem intensivo, assim. Eu saí da Melier e já fui fazer um curso com a Alex Oliver, que era outro curso de um ano. E aí foi bem bom para mim, porque o Alex estava pedindo para a gente desenhar, esculpir em clay e esculpir no ZBrush. Então eram três coisas e ele só queria focar no artístico, nada de técnico, né? E a parte técnica eu tive bastante. Eu tive técnico e artístico na Melies, mas foi importante para eu seguir depois estudando junto, né? Não foquei só em um e o outro. Porque, querendo ou não, no dia a dia a gente tem que lidar com ambos, né? Você tem que se resolver parte técnica e parte artística ao mesmo tempo. Eu diria até que a artística é até menor do que a técnica, É. porque para fazer tudo funcionar, tudo tem que estar meio que no lugar, todos os polígonos no lugar. Então, para mim foi esse intensivo. Então, eu me enfiei em vários cursos. Eu fiz o curso do Alex, aí eu fiz um curso com o Abrão, fiz um curso com o Glauco, com o Grassetti, com o Cris Costa. Então, foi para eu me manter estudando, né? Uhum. E nisso eu já estava trabalhando, já estava pegando freelancer, comecei a conseguir pegar freelancer na área, né? Então, e isso foi absurdamente importante para eu estar aqui hoje porque o Canadá dá muita importância se você tem faculdade e tal, tudo mais, mas experiência profissional também. Então, todo esse portfólio que eu fiz como freelancer ou fixa, trabalhando em empresas como Vetor Zero, trabalhei na Vetor, trabalhei na Zombie, né, foram importantes para eu vir para cá. E outra que eu trabalhei que foi, acho que a mais recente, foi a Mump, que é um estúdio de animação novo, mas eles fazem um grande trabalho para a Natura, né? Que eles têm um personagem principal e eles ficam mudando, então foi muito legal. Tive a oportunidade de ser lead lá da equipe antes de vir para cá e foi muito bom, assim, eles me ajudaram. Eu ajudei o pessoal e eles me ajudaram Uhum. muito, assim. Então, meu, aconteceu muita coisa. Eu tô falando, claro, de forma absurdamente reduzida. Aconteceu muita coisa certa, muita coisa errada, porque a nossa vida, né, ela não é linear. A gente não tem uma trajetória, uma jornada linear, né? Tem várias coisas que dão errado no meio também. Eu tô cortando aqui mais para resumir. É. Mas, não pensa que, não, foi tudo perfeito. Não foi, não foi, tá? Mas Então, em qual eu delas sou um ser que humano. em qual delas que você acha que você decidiu ir para esse lado mais de filme e série? Porque Eu, você ah, realmente você passou por muitos caminhos. então, eu acho que foi justamente essa experiência no Brasil, assim, Na sabe? Vetor Zero, nessas que são Foi na mais Vetor. com Isso, animação, né? porque eram isso, e eu vim pra cá fazendo animação, né? Então, a partir do momento que você já tá acostumado com uma pipeline, de animação, você vai aplicar ela. Então é meio que isso que eles veem. Eles não, eles vão. Ah, meu Deus. Deu uma travada. Eles vão contratar as pessoas, sabendo já que elas não precisam ser treinadas do zero, né? Então eles precisam de pessoas que já passaram por isso para conseguir dar continuidade ao projeto, porque tudo tem prazo, assim. O meu cotidiano, se eu falar para você, meu cotidiano ele é bem chato, assim. Eu tenho ali um monte de task, né? Que as coisas a fazer e eu tenho que ir fazendo e entregando e passando por deles, vendo se isso tá tudo certo, assim. Mas, mas assim, deu certo. Estou aqui e estou Qual, fazendo coisas e que qual vão foi a sair em streaming ou em cinema. legal? Como que foi? O que que você tá notando assim de diferença? Tipo, o que você fez aqui no Brasil e que você tá produzindo agora nessas séries novas no Canadá? Olha.
Acho que a maior diferença é o tempo. No Brasil, a gente trabalhava com menos tempo, sabe? Uhum. É, aqui tem, eu acho que o schedule, é, schedule é o calendário. Ixi, deu um ruim agora no inglês e português. É, Isso acontece comigo o tempo inteiro. no calendário, assim, do Brasil, a gente tinha uns prazos mais curtos. E aí eu cheguei aqui, eu entregava as coisas, então, tá pronto. Aí eles falam, não, não tá pronto. Não tá. Aí eles ficavam voltando, indo e voltando pra refinar do jeito que eles queriam, assim. Mas isso foi, acho que, pra mim, a maior diferença, assim. Porque no Brasil eu acho que a gente tem treinamento de guerra, assim. É. Essa é a maior diferença, é o tempo. E o que que eu precisei aprender em trabalho aqui, eu acho que pode ser interessante falar isso. Eu precisei sim aprender umas coisas que eu não fazia no Brasil. Então, o que que aconteceu? Eu acho que mais funções vieram para mim, além de modelagem. Eu preciso fazer shader, sabe, no Maya mesmo. Eu preciso montar e entregar o personagem com displacement shader, tudo montado assim no pronto para o projeto para já para entregar pro Lighting e eles continuarem o trabalho deles. Então, além de no Brasil, eu acho que eu fazia, eu chegava a pintar, mas no Substance, mas eu entregava e pronto. Aí a hora era o profissional de look dev que fazia o resto, né? Uhum. Mas aqui abraçou, acho que eu fiquei um pouco com duas funções, de modeladora e de look dev também. O que pra mim foi um pouco de. Pra mim isso foi um pouco diferente, porque eu nunca me considerei look dev. Então eu sempre me considerei muito mais escultora e modeladora. Então agora o que acontece comigo no trabalho é que minhas tasks variam. Geralmente é um sim ou não. Uma modelagem, uma pintura, uma modelagem, uma pintura. Então, geralmente é assim, sempre voltado para characters, né? Eu me especializar em characters, então sempre voltado mais ou menos nisso, assim. E Mas, tudo com sem dúvida, assim, projeto O Brasil me treinou te treinou muito, assim, bem, pra cá. assim. Nossa Senhora, muito. Então, aqui eu nunca tive problema, assim, de entregar, sabe, de estar alguma coisa errada. Tudo que precisou aprender mesmo, eu aprendi nas empresas de lá. Então, né, pra galera que fala que, né, tipo, que quer trabalhar, assim, procurem trabalhar para empresas brasileiras, que isso, sem dúvida, é a melhor formação que É. pro mercado. Sim, não, eu trabalhei com design muito tempo quando eu era mais nova. E aí hoje eu arrumo tudo das minhas coisas, eu uso muito para mim mesma e quando eu preciso fazer algum trabalho que eu precise apresentar melhor, esse meu lado de ter sofrido muito com design ajuda, entendeu? Eu acho que ajuda. Eu acho que tudo ajuda. Eu sou uma pessoa muito aberta em relação a isso, assim. Eu acho que tudo que é relacionado à arte vai te ajudar, Em alguma a coisa. arte É. ou a vida, até a vida, né? Porque, né, tem a velha frase, quem imita quem? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Então, eu acho que tudo ajuda, tudo agrega. O fato de eu ter sido motion designer agregou, o fato de eu ter feito um game na faculdade agregou, sabe? Eu ter feito pintura a óleo aos 9 anos agregou. Então, eu tava treinando, era tudo treinamento, né? Se a gente botar, se a gente botar da forma mais simplista possível, o que que a gente faz? A gente treina a nossa percepção, a gente treina o nosso olhar para conseguir fazer o que for, né? Sim. Então, é meio por aí, assim. Você tá treinando seu olhar para entender forma e shape, não importa se é realista, se é
se é cartoon, se vai ser 2D, se vai ser 3D. A partir do momento que você entende bem o fundamento e você consegue entender isso aplicado em todas as áreas, você está se tornando um artista completo. Eu acho que é mais ou menos por aí. E nunca vai acabar. Eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente. Por isso que a gente fala que a gente vai estudar até ficar velhinha. Porque não vai acabar. Para mim, estudar arte é meio ficar variando entre isso. Esses dias eu tava querendo. Cheguei aqui, né, no Canadá, e falei, pô, muita gente me chama, Nath, vamos dar aula, tá? Não quero dar aula agora, eu quero estudar agora. Eu tô num momento que eu quero voltar a estudar um pouquinho, sabe? De ir não sei, numa aula de desenho ao vivo e ficar lá entendendo os gestos. Eu gosto muito de desenho gestual. Então, enfim, tudo agrega. Não tenham cabeça fechada, assim. Eu não tenho, né? Então, eu acho que tudo, sem dúvida, ajuda. Fundamento de design é importante, fundamento Sim, de luz, composição é importante. sim. Agora eu vou Tudo é. ficar olhando para as marcas de uma outra forma. Eu, caramba, olha, a Pepsi, a Natália fez aquilo. Metrópole, nossa, a Natália fez aquilo. Roda viva, roda viva. Roda Viva. Vou É, ficar olhando para tudo agora, assim, tudo ao meu redor. Foi a Natália que fez. mais ou menos. Foi eu e mais uma Uma galera, né? galera, mas ainda assim, agora é outra perspectiva que eu vou ter. Porque existem profissionais em todas as áreas. Existem gente fazendo interface aqui, ó. Você abriu o seu aplicativo, tem designer fazendo interface aí. Então, são pessoas com entendimento de design e de como isso funciona intuitivamente, né? Então, enfim. é, O que que isso agrega no 3D? Sempre agrega em alguma coisa. De repente você vê se você conseguiu solucionar algo muito rápido, é porque provavelmente veio daí, né? Sim. Talvez.